3. Podemos? Então o profeta Abacuque fez a seguinte oração, em estilo chigoianisto. É mais ou menos essa palavra aí. Isso é, sob forma de cântico de confissão. Bem? Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, e estou cheio de temor. Faze agora, em seu tempo, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Eloá, Deus veio de Temá, e Kadosh, o santo, veio do monte Parã, região das cavernas. 4. E o seu esplendor era como a luz, raios brilhantes saem das suas mãos, e ali estava o esconderijo da sua força. As pestes vão adiante dele, e a praga destruidora o segue. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Contemplai a aflição das tendas de Cuxã. Tremiam todas as cortinas das tendas de Midian. 8. Acaso é contra os filhos do Senhor e está irado? Contra os judeios foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que andasses montados sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Prepara o teu arco, pediste muitas flechas. 10. Os montes te observaram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência, o abismo destronou, erguendo as suas ondas enormes. O sol e a lua pararam nas suas moradas, ante o lampejo das tuas flechas que voam, ao brilho intenso da tua lança reluzente. 12. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Partiste para salvar a tua gente, para libertar o teu povo ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, despindo-lhe por completo da cabeça aos pés. 14. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando seus guerreiros saíram como um furacão, para a luz espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Eis que tomastes com teus cavalos pelo mar, agitando as grandes águas. 16. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. 17, todo mundo junto. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra das olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. E Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os cervos, me faz caminhar por lugares altos. Curte sua cabeça. Paizinho, nós te adoramos, exaltamos o teu santo nome. Peço, Pai, para que as nossas mentes sejam liberadas. Nós sabemos, Pai, que há prisões mentais. Muitas vezes impede o teu povo de entender, de compreender, de seguir no caminho da revelação. Mas nesse momento nós clamamos para que toda prisão mental
seja quebrada e haja uma libertação para o fluir do entendimento da tua palavra, para o crescimento de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Feliz com o pessoal do Caxambu, hein? O pessoal tem que nos prestigiar. Galera bonita. Aleluia. Tem um líder bonito, né? Então tem que ser. Um pastor bonito tem que ser. Tem que acompanhar, né? As ovelhas têm que acompanhar o líder do pastor, não é verdade? Então não é, Mara? A Mara está aí com a máscara. Vim de longe. Pode viajar, não pode viajar. Eu achei do Brasil. Eu falei para os garotos ali não tirarem as máscaras, não, eles estão bonitos, mas de máscara. Não sei por quê. Mas estão bonitos de máscara. Quando tira a máscara, fica um negócio estranho. Não fica legal, não fica de máscara. Amém? Queridos, esse texto é muito lindo, né? Ele reflete a canção, ele repete, né, a canção que nós cantamos, e fala dele, fala dessa esperança que nos alegra e nos motiva a ir mais além. Cara, isso é maravilhoso, isso é contagiante. Nós somos um povo que, por mais que tenhamos dificuldades, por mais que passamos por afrontas e decepções, nós somos um povo que temos a certeza da vitória. Nós somos o único povo que tem a certeza da vitória, sim ou não? Sim. Não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vivemos dias maus e esse texto é muito lindo porque ele expressa uma fraqueza do povo. Não é? O povo por si só então caminha por passos tortuosos. Nós sabemos que uma coisa ela não deixa de vir, né? Que são as consequências dos nossos erros. Então toda vez que você errar, você vai ter consequência. Então procure acertar, amém? Procure não errar. Mas todo erro tem consequência. E quando se conhece então a história da nação de Israel, nós vemos aqui consequências assim drásticas em relação ao comportamento que muitas das vezes foi um comportamento fraudulento, um comportamento que desagradou ao Senhor. Sabe, queridos, a grande verdade é que quando se tem o caminho da revelação, quando se tem o entendimento daquilo que Deus quer, então se há um preço mais alto a pagar, sim ou não? É verdade? Por exemplo, o pastor Alex ali, ó, pastor, conhecedor da palavra, formado num bom seminário. Então, quando se tem o caminho da revelação, o preço é mais alto, sim ou não? O preço é mais alto. E a nação, o povo escolhido, é interessante, né? Dentro desse mesmo livro de Abacuque, fala que, dentre todos os povos, presta atenção, dentre todos os povos, Deus escolheu a nação de Israel. E separou a nação de Israel, então, para ser o povo escolhido. Lógico que tinha todo um projeto para alcançar, através da nação de Israel, todos os outros povos. Meio o projeto era Cristo. Mas a nação então escolhida pelo Senhor, a nação separada, ela errou tanto, ela fraquejou tanto, ela caminhou por caminhos tortuosos. Eu costumo dizer que nós temos a tendência de esquecer aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Da mesma forma que a nação, às vezes a gente fala assim, poxa, mas o povo de Israel foi um povo cruel, um povo que viu tantos milagres, e o povo virou as costas para Deus. Mas quantas vezes isso aconteceu com as nossas vidas? Quantas vezes nós viramos as costas para o Senhor mesmo, tendo tantos feitos maravilhosos na verdade, nas nossas vidas, tantos milagres. Eu creio que se cada um aqui parar para contar seu testemunho, pode testemunhar coisas maravilhosas. Não é verdade? Eu creio que cada um que está aqui, se for contar a sua vida, cara, são milagres. É engraçado, hoje eu estava em casa, eu estava pensando no nascimento de algumas crianças. Por exemplo, do Israel. Tem 3 paradas respiratórias, mecônio, quase morri da Rafa ali, né? Lembrei da Rafa, cara, hoje. Um negocinho, minutinho assim, nasceu para mim um negocinho. 1,8 kg.
E hoje é incrível porque eu falei, cara, Deus é tremendo. Deus é tremendo e nós precisamos ser gratos e exultar, porque coisas maravilhosas tem feito o Senhor. E nós nos esquecemos muito facilmente das dádivas que Deus tem feito, sabe, dos milagres que Ele tem realizado, do que Ele é nas nossas vidas, do que Ele representa. E dentro de tudo isso, nós nos desviamos, enfraquecemos, nos esquecemos, deixamos de dar a honra. Eu gosto muito do paralelo Saul e Davi, ele fala muito sobre isso, porque você vê duas pessoas na mesma posição, os dois, né? Um foi rei um pouco antes, o outro foi rei depois. Saul rei primeiro, Davi rei depois. Mas você vê a diferença no coração, na construção, não é? Você consegue compreender isso? Então nós precisamos olhar para dentro de nós e fazer uma reflexão em relação à adoração, em relação à glória, em relação ao que nós estamos liberando para Ele, em função de tudo aquilo que Ele é e representa. Os nossos dias têm sido dias tenebrosos, quando na verdade eram para ser dias de glória. O nosso posicionamento muitas das vezes é um posicionamento que é ao avesso de um posicionamento de alguém que foi encontrado pelo Senhor, como diz em Colossenses 1,13, porque Ele nos resgatou do império das trevas e nos conduziu ao reino do Filho de seu amor. Agora eu fui inserido no reino celestial. Quando você lê Hebreus, se eu não me engano, 12, finalzinho 12, lá 28, 29, que vai falar que nós herdamos um reino inabalável. E os nossos atos de justiça, então, precisam ser atos de verdade. Porque Deus é fogo consumidor. Amém? Sabe, Abacuque é um cara muito fantástico. O nome Abacuque significa abraço, aquele que envolve. É fantástico a temática que envolve a pessoa de Abacuque e tudo que Deus revela através da vida de Abacuque, porque foi uma pessoa especial, foi uma pessoa diferenciada, apesar do ministério profético de Abacuque ter sido um ministério profético curto, o que não significa que foi de pouca ênfase. Nós conhecemos a divisão ali do Antigo Testamento, que tem profetas maiores e profetas menores. Não significa que os menores são menos importantes, são tão quanto. Não é? Porque nós precisamos entender. Tem gente aqui que de repente aparece mais. Outro dia eu estava falando que varrer a igreja é tão espiritual quanto cantar no louvor. E tem gente que fala assim, poxa, eu queria tanto cantar no louvor, porque a minha função aqui é tão insignificativa. O que está varrendo? Não, pelo contrário. É tão espiritual quanto. Porque nós preparamos um ambiente para que tudo isso aqui aconteça. Aquele que vai, aquele que fica na porta, cada um é importante, cada peça é fundamental, sabe? Para o momento da reunião, para o momento da consagração, para esse momento glorioso que Deus vem e se manifesta, para o momento do milagre, aquele que vai à igreja é importantíssimo, para de repente chega um visitante, olha que igreja bonita e tal, então aquilo já gera um ambiente gostoso. Lembra aquela história que eu contei do artista e do pastor? Lembra disso? Lembra? É que o artista, eram dois irmãos, um artista e um pastor. O cara fazia peça de teatro. E aí o pastor chegou para o ator e falou assim, cara, vai na igreja visitar, vai na igreja um dia. Ele falou, poxa, mas você vai num dia na peça de teatro, a gente troca, eu vou na igreja e você vai no teatro. Beleza, primeira coisa, o cara foi o ator foi na igreja. Quando chega na igreja, os caras afinando o instrumento, o culto já estava começando afinando o instrumento, e a luz apaga, acende, e microfonia, e as capas dos instrumentos, não sei o que, cadeira para um lado, papel de bala para o outro, nego tornando água, as paredes tudo riscadas. Beleza, isso na igreja. Aí o pastor, agora é dia do pastor ali no teatro.
Quando o pastor chega no teatro, senta lá, ele é recepcionado, né? Um rapaz de terno, né? Tudo direitinho, para aquela coisa toda. A cortina se abre exatamente às 19 horas. As cortinas se abrem. Tudo muito organizado, o som, todos os instrumentos e tal. Uma coisa linda. Aí de repente chega o irmão pastor para perguntar, gostou da igreja? Gostou do teatro? Lindo, maravilhoso o teatro. Aí o ator vira para o pastor e fala assim, olha, só tem um problema dentro de tudo que eu avaliei. Vocês contam uma verdade como se fosse mentira. E nós do teatro contamos uma mentira como se fosse verdade. Sabe que a igreja tem se tornado isso? A igreja tem se tornado isso porque a nossa vida, ela não condiz com a verdade do Evangelho. A nossa vida ela não condiz com a verdade daquilo que Cristo apresentou e nos chamou a viver. Ele nos chamou a viver coisas tremendas, Ele nos ensinou um caminho, nos deu uma direção. Só que há um paralelo aí muito interessante, que é escolher viver. Amém? Eu preciso escolher viver. Eu preciso me alegrar. Eu preciso ter esse entendimento que se tudo ruir, Ele é meu Deus. Não podemos ser crentes de momento, nós precisamos viver em todo tempo, não de tempo em tempo, mas em todo tempo. A nossa didática de vida precisa ser pautada na cultura do reino. Eu não posso ser esse crente que me alegro hoje e me entristeço amanhã. Eu não posso ser esse crente que hoje creio e amanhã não creio. Eu preciso ser um crente pautado, sabe, na realidade do reino, vivendo Yeshua em todos os momentos da minha vida. Ele precisa ser glorificado. Né? O salmista, perdão, Paulo, né? Paulo diz assim, olha, em tudo dai graças. Em tudo. Presta atenção, em tudo. Em tudo. Em tudo dai graças. Tudo. Em outro texto ele fala assim, que tudo que fazemos devemos fazer para a glória. Presta atenção, tudo que fazemos devemos fazer para a glória. Então aquele tempo de cantar e falar que está cantando errado, mas é para Jesus, não dá mais, porque tudo que fazemos precisa ser para a glória, da melhor forma, entregando o meu melhor. Eu não posso falar assim, não, eu não sei cantar, mas eu vou me... Não, é o melhor. Eu tenho que me esforçar e me entregar. Eu preciso viver e fazer, sabe, a minha vida para agradar o Senhor em tudo. Não é só na igreja. Nós costumamos falar que a nossa vida na igreja é muito bonita, dentro do tempo. Mas lá fora não condiz. Nem não condiz. O profeta Abacuque estava falando aqui de uma realidade de um povo, que era o povo de Deus. Presta atenção. É interessante que alguns teólogos eles acreditam que esse texto houve uma teofania, ou seja, uma manifestação, porque há alguns relatos nesse texto que ele fala, ele vem dos montes e pá. Então acredita-se que realmente houve uma teofania, que o Abacuque teve uma visão literal de Deus se manifestando e vindo, sabe, de forma a trazer juízo a uma terra pecadora, a uma terra que não cumpria. Porque, querido, tem uma coisa é não conhecer, outra coisa é você ser orientado e não seguir. Você compreender? Qual o problema da igreja? É orientada e não segue. Ela tem o caminho, mas não obedece. Não obedece. Oséias 6,3 fala algo que para mim é o marco de uma vida sacerdotal. Diz assim, cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Agora, pela falta de conhecimento, o que acontece? Pela falta de conhecimento, eu não vou aceitar vocês como sacerdotes. Aí você vai falar assim, não, mas sacerdote é só o pastor Daniel, é o pastor Rodrigo, é o pastor Alex, é o pastor Juan, o pastor Camilo. Não, só esse pessoal que está separado, é um grupo mais seletivo. Não. 1 Pedro 2,9. Fomos chamados, nós somos a geração eleita. Nós somos o sacerdócio real. Nós recebemos e herdamos isso através do sangue de Cristo. Então precisamos nos comportar como sacerdotes e agir como sacerdotes, viver como sacerdotes. Porque as nossas atitudes, elas refletem. Vocês lembram o que aconteceu
acontecia com Eli, com os filhos de Eli, Hofni e Finéias, que eram escândalos, e as pessoas vinham a Eli cobrar por coisas dos seus filhos. Pô, os caras estão vacilando, cara. Os caras estão pisando na bola, estão pisando no tomate. Né? E Eli não tinha muito tato para lidar com os filhos e deixava aquilo passar batido, ao ponto que os filhos morreram numa guerra. A arca foi roubada. O filho de Hofni, de Finéias, nasce com a notícia da morte do pai e do tio, e o roubo da arca. O nome da criança, Icabod ou Icabote, foi-se a glória. Eli, o sacerdote omisso, cai da cadeira. Sentado na beira do caminho, olha no lugar do sacerdote, sentado na cadeira, na beira do caminho, esperando a notícia da guerra. Totalmente fora da sua posição. Cara, nós fomos chamados para viver um sacerdócio real. Nós fomos chamados para viver um sacerdócio real. Quando João ele começa a escrever ali no livro de Apocalipse, ele começa a falar, ele também apresenta a igreja noiva como sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Por isso que esse texto me chama muita atenção, me deixa muito alegre, porque há uma expressão de uma realidade, né? E nós precisamos receber o confronto com alegria. Na verdade, a grande parte entende o confronto como uma afronta. A afronta é uma coisa, confronto é outra. O confronto te traz crescimento. Então, o profeta ele anuncia para a nação, porque há necessidade de romper com as coisas que são erradas, há necessidade de abrir mão do pecado e das coisas que te fazem desagradar o Senhor. O profeta ele é usado para confrontar o povo, para alinhar o coração do povo à vontade de Deus. Ei, você está errado, não pode ser por aí, não pode ser por ali. Deus tem um plano maior para a tua vida. O texto que nós lemos, ele começa anunciando então uma desgraça. Cara, Deus vai vir julgar a nação. Deus vai vir julgar os teus atos. Depois ele fala, olha, mas ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, e o produtor, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Um posicionamento, olha o posicionamento do profeta. Esse é o posicionamento que Deus espera da sua igreja. Hoje somos uma igreja que abre mão dos princípios, que negocia o santo. Não somos uma igreja que negocia o santo. Todos os lugares que rolam as maiores corrupções, tem lá um símbolo religioso. Isso? Nós temos na cidade aí, eu não sei quem lembra, um vereador dos mais antigos que tem, era um cara que tinha programa cristão. Lembra? Negociamos princípios, abrimos mão do nosso sacerdócio para viver aquilo que nos agrada. Não entendemos. Quando Jesus, então, ele fala, olha para as palmas, olha para os pássaros. Não há uma preocupação em ajuntar tesouro, porque o tesouro são meus. Olha que coisa tremenda. Quando então Jesus, quando Moisés ele faz a divisão da terra, cara, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo, cara. Quando faz a divisão da terra, separa a tribo de Levi, justamente porque Levi se omitiu de um ato errado. Levi disse, opa, então vocês se omitiram, vocês se posicionaram, vocês foram a única tribo que não pecaram, então vocês vão ser a tribo sacerdotal. Então para a tribo sacerdotal você não tem herança. Qual é a herança da tribo sacerdotal? Qual é a herança? O Senhor. Qual é a herança da tribo sacerdotal? O Senhor. O tempo passa. Não é? O tempo passa. O véu do templo se rasga. O sangue é derramado, o cordeiro é imolado. E há uma palavra profética.
liberando uma nação de sacerdotes, liberando você para ser sacerdote e oferecer o teu sacrifício diante do altar do Senhor. E agora você tem responsabilidade na sua mão. Querido, então uma coisa, você tem responsabilidade na sua mão de oferecer sacrifícios diários a Ele. Só que não são mais sacrifícios de animais, porque o sacrifício do Cordeiro é perfeito. Ele te chama a um constante sacrifício, entregar a sua vida, viver por Ele, amar a Ele, entregar teu coração a Ele, queimar teu coração dia e noite, e falar: Jesus, eu te amo. E para esses que decidem se entregar a esse chamado profético, sacerdótico, qual é a herança? O Senhor. A herança é o Senhor. Nós só precisamos entender o nosso posicionamento, a nossa posição, e adentrar, mergulhar. Eu costumo dizer que quando nós então entendemos o nosso posicionamento e nos colocamos diante do Senhor para viver essa vida, sabe, plena, nós começamos então a exercer Efésios 1:3, desfrutar das bênçãos que estão nas regiões celestiais. Você começa a tirar como se fosse uma fruta no pé. Lembra que Adão comia? Adão tinha fome, o que ele fazia? Cara, deu uma fominha, vou comer uma pera. Deu uma fominha, vou comer uma melancia agora. Agora eu estou com vontade de comer goiaba. Mas aí então Adão peca. Então tem uma palavra para Adão: do suor do teu rosto comerás teu pão. Só que agora então nós entendemos que o segundo Adão, Jesus, ele vem para nos reconciliar, e essa reconciliação é para nos conduzir de volta ao lugar da intimidade, ao jardim. E nós então temos a autoridade de começar a colher aquilo que nós precisamos. Estender as nossas mãos no mundo espiritual e falar: Senhor, eu estou com quase da minha vitória. Eu quero desfrutar do teu reino. Eu quero desfrutar daquilo que é meu. Eu quero desfrutar. Para isso nós precisamos entender. Quando Jesus fala então ali aos discípulos, aos fariseus, sobre o fermento de Herodes e o fermento, não é isso? O fermento de Herodes e o fermento dos fariseus. Ele estava falando de religião e falando do fermento de um sistema social, de um governo. Mas o que é interessante é, ele fala, quando eles perguntam assim: mas por que você está falando isso, Jesus? Está falando por causa do pão? Jesus fala: olha, vocês não entendem nem compreendem. E por não entender e compreender, não conseguem desfrutar. Porque eu só consigo entender, eu só consigo desfrutar daquilo que eu compreendo. Então, por que a igreja hoje é uma igreja ainda fraca, quando era para ser uma igreja extremamente poderosa na face da terra? Porque ainda não houve um entendimento do lugar, do posicionamento. Sabe essa palavra profética de Abacuque? Que pode chover, canivete, pode fazer sol, chuva, eu não abro mão do meu posicionamento, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, ou seja, que não tem a uva, que parece que vem, não vem, ainda que as coisas não aconteçam, o meu posicionamento é único. Meu posicionamento é único. Eu não posso me comportar como uma nação de Israel, que foi separada, selecionada, instruída, direcionada, viu milagres e se afastou do Deus da sua salvação. Não podemos ser assim. Amém? Você compreende? É um desafio. Presta atenção, é um desafio para esse tempo. Você passar a compreender e desejar viver. Cara, porque, humanamente falando, nós temos os nossos desejos. Nós temos os nossos sonhos. Nós temos os nossos objetivos de vida. Só que é pecado ter um objetivo de vida? Não. É pecado ter os sonhos? Não. O pecado é quando você coloca os teus objetivos e os teus sonhos na frente do teu chamado, na frente daquilo que Deus tem te dado, na frente do relacionamento
relacionamento, na frente da intimidade, você tem que declarar: ainda que a figueira não floresça, não haja o fruto da vide, o produto da oliveira minta, eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu não posso ser como uma nação adúltera, que se corrompe a outros deuses, por interesses particulares. Eu costumo dizer que nós crescemos como crentes, quando nós entendemos que o nosso objetivo maior não passa a ser mais a nossa vida, mas a vida do próximo. Poxa, pastor, mas eu não posso pensar em mim? Pode, desde que você pense no próximo. 1 João 3,16, aí fala esse versículo demais, o pessoal deve estar com o saco cheio desse versículo, tanto que eu falo. E nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por mim, para que eu desse a minha vida. Cara, eu preciso viver em função dele, eu preciso entender o reino. E quando você pega, nós falamos da oração do Messias, quando você pega a oração do Messias, então você abre um clarão e fala: cara, você santifica ele, você invoca o reino sobre a tua vida, você chama a vontade dele para que seja estabelecida em você, você passa a viver pela provisão daquilo que ele está dando, você entende as suas fraquezas, e você fala: Senhor, me livra do mal, não me deixa cair em tentação, porque eu sou falho, mas o Senhor que me justifica, então me mantenho. Então quando você começa a entrar na realidade do reino, na cultura do reino, as coisas começam a se transformar. Somos uma igreja fraca, por quê? Porque ainda não entendemos a vontade eterna de Deus, porque ainda não compreendemos que Ele é único e exclusivo. Único e exclusivo. Tem uma música do Morada que eu acho maravilhosa, e ela bate muito com uma palavra que foi liberada por Deus a Moisés, quando Moisés então indaga. Moisés indaga a Deus e fala assim: o que eu vou falar? Ele vai perguntar: quem me enviou? Quem me enviou? Então, Deus fala para Moisés assim, nas nossas versões: diga o eu sou, dize. Mas você vai buscando uma propriedade assim, mais profunda nos textos originais em relação a essa palavra, e está lá: aquele que se torna te enviou. E é tão tremendo quando você fala: aquele que se torna, como assim? Aquele que se torna. Aí você pega a música do Morado e ela expressa isso e fala assim: a porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Não quer? A estrada que corre para o mar, o vento que abre as águas, sou eu. Aleluia. O pão que cai do céu, a água que jorra da pedra, sou eu. Deus. O vento, o terremoto, sou eu. Jesus. Ele é tudo que nós precisamos. Eu costumo dizer que um texto-chave para palestras de vida financeira, sabe qual? Um texto-chave. Aí vão vir os pregadores da prosperidade e dar vários textos, né? Que Deus tem o melhor, né? Que você não nasceu para ser por cauda, mas ser por cabeça e tal. Tem vários textos, mas texto-chave para uma vida de prosperidade, sabe qual é? Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o texto-chave para uma vida próspera, porque Ele sabe o que você precisa. Obrigada, Deus. A palavra diz que ainda não há palavra na minha boca, mas Ele já conhece o meu pensar. Ou você acha que Ele não sabe o que você precisa? Ele conhece as suas necessidades e quer supri-las. Só que as tuas necessidades não podem ser maior que o propósito de viver pelo reino. As tuas necessidades não podem ser maior. Adão saiu do propósito. Adão estava no propósito. Adão peca e por pecar sai do propósito. Agora
vida, no propósito a cura, a salvação, a redenção, no propósito a libertação, no propósito você é feliz, no propósito você é curado, no propósito você entende o que Abacuque falou. O povo é rebelde, o povo tem pecado, Deus vai trazer juízo, mas eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque eu entendi que sem Ele eu não vivo, eu entendi que sem Ele eu não consigo mais. Ele é o tudo que eu preciso, Ele é o tudo que você precisa, Ele é o pão, Ele é a água, Ele é a rocha, Ele é a força, Ele é o calor, Ele é o frio. Cara, outro dia um grupo de cristãos estavam sendo perseguidos isso é real, não me recordo da cidade, mas é uma cidade que persegue cristãos, uma cidade, um país islâmico, e eles estavam sendo perseguidos, esse grupo de cristãos, porque lá eles matam, é proibido falar de Deus, é proibido pregar outra coisa senão o Islã. E esse grupo estava sendo perseguido e quase perto deles, já um grupo com armas e metralhadoras, estavam prontos para matar eles, e de repente se levanta uma tempestade de areia. Você consegue entender? Você consegue entender um milagre nas pequenas coisas? Porque Ele é o vento. Aleluia. É Ele que faz o vento acontecer. Sabe aquele livramento que você tem, que você fala assim, cara, o que aconteceu? Você bateu o vento, desviou a faca, quer cair justamente em cima de você, ou alguma coisa que ia bater no seu carro, de repente, Ele que dá o livramento, é Ele que cura, é Ele que restaura. Então, quando estamos nele, as coisas acontecem. Quando vivemos por Ele, nós somos felizes, nós somos completos. Nós somos completos. Outro dia eu estava lendo um livro que é Conduzido pela Voz do Espírito, que foi um pastor que por 3 vezes bateu de carro. E todas as vezes ele ouviu a voz de Deus e não deu atenção, porque achava que era um comando dele, era da cabeça dele. Até que ele entendeu e começou a entender, a se mover pela voz do Espírito. Então ele começou a ver livramentos tremendos na vida dele. Ele começou a ter livramentos tremendos na vida dele quando ele compreendeu, passou a ouvir Deus e se comprometer, sabe, com a causa. O que nós precisamos é voltar ao propósito. O que a igreja nesse tempo precisa é voltar ao propósito, parar de pecar, parar de errar, parar de achar que a minha vida com Deus é simplesmente vir à igreja. Eu não posso mais me comportar assim. O texto é claro. Abacuque começa anunciando juízo sobre um povo rebelde, um povo que desobedece. Cara, mas não estamos falando de um povo comum, estamos falando de um povo que viu massa abrir, que viu pão cair do céu, estamos falando de um povo que viu milagres atrás de milagres, estamos falando de um povo que viu 300 ganhar um exército de 32 mil. Você consegue crer que 300 homens podem ganhar uma guerra contra 300? Contra 32 mil? Com chifres e cântaros. O Senhor é Deus. É Deus, cara. É Deus. É Deus. Agora nós precisamos entender isso. É tempo, então. Qual é o tempo? É tempo de eu entender esse texto. É tempo de eu colocar esse desejo, essa fome, essa paixão por Yeshua no meu coração. É tempo de eu viver e falar, Pai, eu preciso viver por Ti. Eu preciso mergulhar, eu preciso, gozar da Tua presença, eu preciso desfrutar da Tua glória. Não dá mais para eu viver intercambiando com coisas que estão me fazendo mal. Não dá mais para eu negociar a santidade. Eu preciso viver por Ele, eu preciso mergulhar nele e falar, Pai, é só por Ti, é para a Tua glória. O meu viver é para expressar a Tua magnitude. Aleluia. Vamos chamar de careta. Vamos chamar de chato, de repente. Né? Tu era assim, tu era assado, e agora tu. Mas é uma opção. Uma opção. Deus ele quer realizar milagres na tua vida. Ele quer apoiar você. Ele quer te levar, cara, a projetos e sonhos tremendos. Mas você precisa fazer a sua parte.
Se entregar a Ele. Só de pé. Só de pé. Sabe, nós temos um Deus Todo-Poderoso. Nós temos um Deus que opera milagres extraordinários. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Preste atenção, gente. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos, porque não é você comigo, não é eu com você, é você e Deus nesse momento. Você precisa então abrir teu coração e falar com Ele. Pai, eu preciso voltar a me apaixonar pelo Senhor. Eu tenho murmurado, você precisa confessar, abrir teu coração e falar, Pai, eu tenho murmurado, eu tenho sido falho, eu tenho pecado nas minhas atitudes, eu tenho deixado de crer e confiar em Ti. Eu tenho falado coisas que não era para falar, eu tenho deixado de crer, eu não tenho mais entendido e compreendido a Tua vontade na minha vida. Peça a Ele para te direcionar. Cara, pega o Espírito Santo me lembra, me mostra onde eu estou errando. Espírito Santo me direciona, me condiciona a enxergar, a ver o que eu preciso para ser melhor como Teu filho. Eu quero orar nesse momento pela tua vida, mas eu quero que você tenha esse teu momento com Deus. Peça ao Espírito Santo para te ajudar nesse momento. Fala, Pai, eu preciso crescer. Eu preciso te amar. Eu preciso mergulhar. Eu preciso me apaixonar por Ti. Eu preciso chegar ao ponto de dizer, ainda que a videira não floresça e que não haja o fruto da vide e que o produto da oliveira minta, todavia eu exultarei, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por mais que tudo pareça tenebroso, eu creio que o meu Redentor vive. Por mais que eu não consiga enxergar a provisão, eu preciso entender, eu tenho um Deus que no momento certo se manifestará. Glória a Deus, santo, tremendo. Eu tenho um Deus. Amém? Paizinho, nós te agradecemos. E eu te louvo, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor é o Deus tremendo, que nos direciona, que nos ama, que nos ajuda, que nos protege, Pai. E eu coloco os nossos corações nessa noite diante de Ti. Eu peço, Pai, para que o Senhor ressuscite aqui então uma igreja curada, sadia, pura, verdadeira, que Te ama. Uma igreja que verdadeiramente reflete a Tua glória. Uma igreja que verdadeiramente reflete a Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.